E aí, pessoal, vocês estão preparados para a gente aprender um pouquinho mais sobre os átomos e suas partículas? Bom, na aula anterior nós falamos sobre a estrutura básica atômica, lembram? O núcleo composto por prótons e nêutrons e os elétrons nas áreas periféricas, que são as eletrosferas, né? E aí a gente aprendeu a identificar o átomo, né? Como que os químicos, os cientistas, de um modo geral, fazem a diferenciação do elemento ouro para o elemento hidrogênio, para o elemento carbono. Isso é feito a partir da identificação do número atômico desses átomos, né? Dos átomos desses elementos. Vocês viram que o número atômico ele equivale ao CPF do átomo, onde átomos que têm número atômicos diferentes são átomos que pertencem a elementos diferentes. E átomos que apresentam o mesmo número atômico significa que trata-se de átomos do mesmo elemento. Nós conhecemos também as semelhanças atômicas, lembram lá? Isótopos, isótonos, isóbaros. E vimos também os isoeletrônicos. Lembrando, gente, que número atômico é fixo, porque ele refere-se à quantidade de prótons, lembram? Prótons que estão no núcleo do nosso átomo. Já a quantidade de elétrons, ela pode variar. A gente viu algumas situações que os átomos, quando não estão no seu estado neutro, eles estão no estado iônico, né? Estado com íons. E nessa situação, nós vimos que eles podem ter carga positiva e carga negativa. Vocês estão lembrados dessa parte, né? E é justamente nesse ponto que nós vamos estar trabalhando na aula de hoje. Hoje nós vamos conhecer os íons, vamos entender profundamente como que isso acontece naturalmente, sem a interferência do homem. Os íons não foram criados pelos homens, tá, gente? Isso é uma interação que ocorre entre os átomos dos elementos naturalmente. E aí vocês vão observar os tipos de íons e vão ali também conseguir estar determinando as cargas e sabendo lá quantos elétrons tem. Continuamos naquela base ali do entendimento de prótons, nêutrons e elétrons nessa aula. E ó, gente, por favor, muita atenção na aula de hoje. Ela é um pré-requisito importantíssimo para as aulas que estão por vir. Lembra que eu falei que nesse momento um conteúdo é pré-requisito para o outro? Então, galera, fica ligadinho, muita atenção nesse conteúdo de hoje, que vocês vão precisar dele lá nas distribuições eletrônica, vocês vão precisar deles lá no segundo ano, em reações de óxido-redução, e para alguns elementos onde o número de NOx, que é a carga que ele apresenta, é fixa, vocês vão utilizar isso por toda a vida acadêmica, seja no ensino médio ou no superior, caso vocês vão fazer alguma área que tenha a atuação da nossa querida disciplina química. Mas vamos lá para a gente conhecer direitinho todos os conteúdos que nós vamos abordar nessa aula de número 19. Vamos lá no slide. Então nós estamos, gente, na segunda parte que trata do átomos e suas partículas. Lembrando que tudo o que a gente está vendo remete-se ao átomo, para a gente entender o comportamento dele, as reações químicas e os fenômenos naturais e artificiais que existem no nosso planeta e no nosso universo. Então hoje nós vamos começar a conhecer os íons, e aí vamos ter os íons simples e compostos. Dentro desses íons simples e compostos, nós vamos ter dois tipos de íons, os ânions e os cátions. Lembram? Íon, todos os dois, cátion e ânion, são íons, ou seja, apresentam carga, são átomos que não estão no seu estado neutro. Lembra que o átomo neutro, ele tem a quantidade de prótons, que é carga positiva, igual à quantidade de elétrons, que é carga negativa. Como as cargas possuem a mesma quantidade, elas se anulam. Por isso, um átomo no estado fundamental ele é dito como neutro.
Em algumas interações químicas, o que pode acontecer? Os nossos átomos, que têm um comportamento maravilhoso, eles podem estar fazendo o quê? Estar ganhando ou perdendo elétrons. Quando os nossos átomos fazem essa dinâmica, aí a gente tem o surgimento dos íons. Dependendo se ele ganhou ou se ele perdeu, a gente classifica esse íon como ânions ou cátions. Tranquilo? Então vamos lá. Olha só nosso querido professor Almeida aqui, ó. O que são íons? A gente trouxe aqui uma representação para você conseguir aí ir moldando na sua mente esse conceito de íons, que é muito importante dentro da química. Não só na química geral, mas em toda a área de atuação da química. Primeiro ponto, íons são átomos ou grupos de átomos, e é muito importante essa fala aí do texto, átomos ou grupos de átomos, porque o que acontece? Átomo, eu estou falando dele sozinho, não é? E o grupo, eu estou falando de mais de um átomo. E aí você já começa a pensar, ou não, né? Talvez não, né? A gente vai falar de íon simples e íon composto. É isso aí mesmo. O íon simples é quando eu me refiro ao átomo. O íon composto é quando eu estou me referindo a um grupo. Então eu vou ter mais de um átomo ali participando desse complexo que vai apresentar carga. Então, ó, só essa puxada para você entender um pouco melhor. Mas vamos entrar aqui de novo no slide para a gente continuar? Vamos lá? Então aqui, são átomos ou grupos de átomos que apresentam, presta atenção nessa parte que eu já falei na aula passada, o número de prótons diferente do número de elétrons. Isso porque a gente viu aqui que quando o número de prótons é igual ao número de elétrons, o átomo é neutro, ele não é positivo e nem é negativo, ele não tem ali o diferencial de potencial, ele é neutro. Quando a gente tem ali essa diferença da quantidade de prótons e elétrons, aí sim, o nosso átomo ou o nosso grupo de átomos, ele torna-se carregados eletricamente e servem para formar compostos. E essa nomenclatura de compostos, ela é muito importante, tá, gente? Composto e molécula, vocês vão entender lá em ligações químicas que tem diferença. Tem diferença. E a molécula de, por exemplo, cloreto de sódio, molécula é o composto. E aí, o que vocês acham? Essas nomenclaturas, galerinha, elas são muito importantes dentro da química. E o entendimento do porquê a gente usa ela é mais importante ainda. Então aqui a gente está vendo que os íons somente vão existir quando houver diferença na quantidade de prótons e elétrons. Ponto. Aí volto na mesma tecla. Eu vou pisar nessa tecla até a gente sair do primeiro ano e vocês vão lembrar disso lá na frente. Os átomos não perdem nem ganham prótons. Então, se eu tenho uma diferença entre a quantidade de prótons e elétrons, quem é que vai estar variando? O elétron. É o elétron que pode ser perdido ou ganhado pelos átomos, que aí sim vai originar os íons. Tranquilo? Então vamos lá ver essa configuração aí, esse desenho para vocês. Sempre, e eu repito, viu? Sempre, quando um átomo ou um grupo de átomos tem ali esse menos aqui, ó, tá vendo esse tracinho? É um sinal de menos. Significa que ele é um íon ânion. Ou seja, aqui nós temos algum carinha que ganhou na mega, ele ganhou elétrons. E agora eu vou falar só uma vez e repetir no resto da aula, que sempre que você tiver esse sinalzinho aqui de mais, significa que esse cara, nesse daqui, voltando, ele tem
elétron a mais que prótons. Por quê? Porque ele ganhou elétron. Ele ganhou no bingo. Ele tem elétron a mais. Quantos elétrons? Se eu tenho só o traço negativo, então é só um elétron. Já esse cara aqui, e essas bolinhas estão representando os átomos, tá, galerinha? O que aconteceu? Eu tenho uma carga positiva. Ele, no caso, tem elétrons a mais ou prótons a mais? Exatamente, o rapaz lá no fundo respondeu. Ele tem prótons a mais. Mas por que ele ganhou prótons? Quem responder que sim, eu vou aí puxar a orelha. Não, ele não ganhou prótons. O que aconteceu com ele então? Nesse caso, se ele tem carga positiva, significa que esse átomo perdeu elétrons. E quando ele perde elétrons, e isso nós vimos na aula anterior, ele vai ter prótons a mais que elétrons, ou seja, tem mais carga negativa do que as cargas mais carga positiva do que as negativas do elétron. Por isso que ele fica carregado positivamente. Já no primeiro exemplo aqui, como ele ganhou, ele tem mais elétrons que prótons, tem mais carga negativa do que positiva. Por isso que ele fica carregado negativamente. E aí? Entrou aqui, ó? Não? Não tem problema. Não tem problema. A gente vai falar sobre isso durante o resto da aula e eu acho que aí você vai entender. E quando a gente chegar lá em distribuição eletrônica, a gente vai falar um pouquinho de novo. Então, calma. Cada um tem seu tempo. O processo é assim que ele acontece. Às vezes ele é doloroso, mas a gente chega lá. Resumindo, a gente está tendo aqui a representação de átomos que saíram do seu estado neutro pela variação do seu quantitativo de elétrons. Aquele que ganhou elétron ficou carregado negativamente. E aí a gente tem aqui. Aquele que perdeu elétrons ficou carregado positivamente. E aí a gente tem esse exemplo aqui. Então, as cargas positivas e negativas, elas vão indicar isso. No positivo, perdi elétrons. Então, tenho mais prótons, que é carga positiva, que elétrons. No negativo, eu ganhei elétrons. Então, eu tenho mais carga negativa, que refere-se ao elétron, do que carga positiva. Quantos elétrons eu perdi ou eu ganhei? Sempre vai ter um número aqui te indicando. Quando não tem número e só tem o sinal, significa que foi só um. Só ganhei um elétron ou só perdi um elétron. Aí se tiver um 2 aqui em cima junto com o mais, significa que ele perdeu 2 elétrons. Se tiver um 2 aqui em cima junto com o menos, significa que ele ganhou 2 elétrons. Então esses indicativos para vocês na linguagem da química, ele é bem sinalizados, eles são bem sinalizados na linguagem da química, e aí não fica tão difícil a compreensão quando você tem um domínio de que ali nós estamos tendo uma variação da quantidade de elétrons que esse átomo apresenta na sua eletrosfera. Tranquilo? Então vamos lá, continuando que a gente tem mais conteúdo para abordar dentro dessa perspectiva de íons. Agora que você já sabe, já decorou e nem quer mais saber de ouvir falar como que acontecem os íons, nós vamos classificá-los. E eles são classificados, galerinha, de acordo com a quantidade de átomos que são formados e quantas cargas elétricas, né? Eles são ali classificados pelo número de átomos e também são classificados de acordo com a carga elétrica. Então, pelo número de átomos, nós temos a classificação deles como íons simples e íons compostos. E fica muito simples de você entender isso aqui, galerinha. Quando você lembra, e vamos lembrar juntos, sem pressa, respira. Quando você lembra lá do conceito de substância simples e substância composta. O princípio é o mesmo. O que é a substância simples? Quando a gente tem ali a substância formada por átomos do mesmo elemento, ele é substância simples. A composta é quando a gente tem a substância formada por átomos de elementos diferentes. No íon simples e no íon composto é bem parecida a essa classificação, essa denominação para você quantificar o que é simples
e o que é composto. Mas vamos lá para a gente ver os exemplos na aula, que aí fica muito mais fácil. Por convenção, a carga elétrica é sobrescrita, significa que ela vem em cima, no lado direito do símbolo. Digamos aqui, um elemento genérico X, ele no estado neutro, ele vai ter só o símbolo dele, sem carga, sem nada, só o X. Significa que nessa situação, ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Perdeu um elétron, vai ficar um elétron, então ele vai ficar carregado positivamente. Eu não sou obrigada a colocar que ele foi carregado de 1+. O mais sozinho, o sinal mais sozinho já indica que foi um elétron que ele perdeu. E aí você sempre vai representar nesse canto aqui do símbolo. Assim como você sempre vai ver essa carga em todas as representações nesse cantinho aí. É a linguagem, né, que a química adotou para a gente poder identificar com mais agilidade quem são os íons. Então, viu lá que tem um Na+, aqui ele não é o nosso Na elemento lá que a gente conhece. Aqui ele é um íon do Na+, ele é um íon sódio, porque ele apresenta uma carga positiva. Já não é mais um átomo neutro. O número que indica a quantidade de carga, ou seja, a quantidade de elétrons que foi perdida ou ganhada, ele deve vir antes do sinal. Então, vamos pegar, por exemplo, o oxigênio. Cara, quando chegar lá na tabela periódica, que você entender que eu não estou colocando o oxigênio aqui 2- só porque eu quero que ele seja 2-, porque eu quero que ele perca 2 elétrons, você vai ver como a química, cara, ela é construída dentro de um raciocínio lógico de observação e experimentação que faz muito sentido a partir do comportamento desses elementos. O oxigênio, que ele é um calcogênio, e todos da família dele são calcogênio, todos que estão no grupo dele lá na tabela periódica, ele tem uma grande tendência de receber 2 elétrons. Então, o íon do oxigênio, ele sempre vai ter carga de 2-. Então, quando a gente vai representar a carga elétrica de um íon, seja positiva ou negativa, sempre o número vem antes do sinal. Então, aqui, o número vem antes do sinal, o 2 e depois o menos. Se eu fosse falar de outro elemento que fosse positivo, seria a mesma situação. O número primeiro, o sinal depois. Então, vamos lá. Íons simples são formados por átomos, olha só, de um mesmo elemento químico. Íons simples são formados por átomos de um mesmo elemento químico. Aí você volta, nossa professora, bem que a senhora falou, e eu falei, talvez você não tenha ouvido, que o íon simples, ele tem a mesma classificação que a gente dá para substância simples. O que é uma substância simples? Substância que a molécula é formada por átomo de um único elemento químico. O íon simples também. Então aqui, o meu íon simples, ele pode ser um ânion ou um cátion. Vamos lá, um exemplo. Se eu pego aqui, ó, o Na+, ele é um íon simples. Um íon simples cátion. Por quê? Porque ele é positivo. Se eu pegar o oxigênio, ele é um íon simples. Um íon simples ânion. Por quê? Porque ele é negativo. Se eu pegar o cloro, Cl-, porque se ele não tiver o sinal, ele não é íon, né, gente? Ele é o quê? Ele é um átomo neutro. Ele também é um íon simples. Por quê, gente? Porque eu tenho um íon aqui que é formado por átomos de um único elemento, que no caso aqui é o elemento cloro, o elemento sódio, o elemento oxigênio. Tem outro elemento aí? Não. Então é íon simples, tá? Íon simples. Se o símbolo do elemento químico estiver sem o valor da carga, se eu tiver lá um elemento químico, assim, ó, o Cl, assim, o Na, só isso. Tem carga nenhuma. Não é um íon. Ele é apenas um átomo neutro.
Lembra? Para ser íon, eu tenho que ter carga, seja positiva ou negativa. Se não tem carga, é um átomo neutro. Aí você não me vem colocar como íon um átomo neutro. Olha, eu vou jogar uma questão dessa na prova, viu? Então, os íons simples, eles podem ser ânions simples, ou seja, carga negativa, ou ainda eles podem ser cátions simples, que são aqueles que têm a carga positiva. Então, olha lá. Os íons, eles são classificados, né, em simples e em compostos. Eu posso ter íon simples positivo e negativo, ou seja, ânions e cátions, desde que ali eu tenha apenas átomos de um único elemento. Aí ele é classificado como um íon simples. Tranquilo? Então tá, eu tô acreditando que vocês entenderam. E aí a gente vai agora falar sobre os ânions simples. Ânions, lembrem sempre, carga negativa. Então, quando um átomo ganha, olha, grava isso, por favor. Por favor, quando um átomo ganha elétrons, ele vai ficar com excesso de carga negativa. E aí ele vai se tornar um íon negativo, ou seja, ele se torna um ânion. E na representação do ânion, o que eu vou ter? Eu vou ter, dependendo da representação, eu vou ter aqui o número atômico dele, posso ter ele representado sem o número atômico, o símbolo do elemento, e aqui, ó, a carga dele. Olha o sinal de menos. Gente, o sinal é tudo. Você errou o sinal, você perdeu a questão todinha. Então, qual é o princípio? O princípio aqui que a gente vai ver que para ser um ânion, o número de elétrons que ele vai ter tem que ser, ó, maior que o número de prótons. Por isso que a gente fala que isso ocorre quando ele ganha elétrons. Todos os átomos da tabela periódica podem ganhar elétrons? Não! Muito bem, não podem. Existe, não é que eu estou dizendo que não pode. Não sou eu, não é a química que diz que não pode. Existe uma tendência a partir da busca por estabilidade dos átomos que faz com que eles ganham ou percam elétrons. E ainda existem situações que eles nem ganham nem perdem, eles apenas vão compartilhar. Então aqui, íons, sempre vamos ter aqueles átomos que têm tendência de ganhar ou perder. Por exemplo, eu não tenho um íon do carbono. Por quê? Pela configuração eletrônica do carbono, pela quantidade de elétrons que ele tem, que também isso infere na posição que ele ocupa na tabela periódica, o carbono ele não tem tendência nem de perder nem de ganhar elétrons. Então, o carbono, por mais que ele tenha ali situações onde ele pode ficar mais eletronegativo ou menos eletronegativo, ele não vai formar íons, ele não vai ter carga positiva nem negativa. Porque na sua valência, que é a camada mais externa do nosso querido carbono, ele tem 4 elétrons. Então o carbono ele tem uma grande tendência de compartilhar com outros 4 elétrons, né? Esses que ele tem na valência, então ele não cria íon. Então, íons não é uma propriedade que todos os átomos apresentem. Olha aqui o exemplo. Lembra que nós estamos falando dos ânions, né? A gente pegou o cloro. Pela configuração do cloro, e se você abrir a sua tabela periódica agora e olhar a posição que o cloro ocupa na tabela periódica, você vai encontrar que ele está lá no grupo 17 ou a antiga família, 7A. Hoje é grupo 17, mas tem tabela periódica que ainda trabalha ele como grupo 7A. Isso porque todos os elementos que estão lá, galerinha, tem 7 elétrons na camada de valência. 7 elétrons na camada de valência. E aí o que acontece? Vocês vão observar lá nas ligações químicas que os átomos eles buscam ter configuração eletrônica igual a dos gases nobres. Olha, eu vou dando spoiler de todas as aulas, mas não tem problema não. Conhecimento. Então, qual é a configuração?
Com exceção do hélio, que é estável com 2 elétrons na valência, todos os outros gases nobres, na valência deles, eles apresentam 8 elétrons. A última camada deles tem 8 elétrons. Então, a galera, o resto, que é um pouquinho invejosa aí dos átomos, fala, não, eu também quero 8 elétrons na minha camada de valência. E aí, por isso que alguns vão ganhar, ou perder, ou ainda compartilhar para atingir esses 8 elétrons, que é o que a gente chama de regra do octeto. Tem lá as suas exceções? Tem, até muitas, por assim dizer. Mas, no geral, as famílias representativas que nós temos na tabela periódica, todos eles vão atrás dessa configuração. Então, vamos voltar aqui para o cloro. O cloro tem 7 elétrons na sua camada de valência, eu acabei de falar. Fazendo a distribuição eletrônica dele, você vai ver que lá na última ele vai ficar com 7. Para 8, faltam quantos? Ô, conta difícil. 1 elétron, né? Então, ele sempre vai ter essa tendência de ganhar esse 1 elétron, porque como ele já tem 7, são 7 elétrons, digamos que ele tem mais força para chegar em outro elemento que tem menos, como o sódio, e falar assim, ó, me dê esse elétron aqui para mim que eu vou cuidar dele melhor do que você. E aí ele ganha esse elétron. No estado fundamental, qual é a representação do cloro? Essa daqui, ó, Cl17. 17 é o seu número atômico. E observe que como não tem carga, significa que o número de prótons é 17 e o de elétrons também. 17 positivo com 17 negativo me dá a carga igual a 0. Aí ele fala, não, mas o gás hélio tem 8 elétrons na camada de valência, eu também quero. Como eu já tenho 7, eu vou atrás desse mais 1. E aí ele vai atrás desse 1 elétron e ganha esse 1 elétron. Quando ele ganha 1 elétron, se ele tinha 17, ele passou a ter 18. 18 cargas negativas com 17 cargas positivas. Fazendo o balanço vai me dar uma carga negativa a mais, que é representada aqui em cima. Então, enquanto aqui ele tem a quantidade de elétrons e prótons iguais, quando ele ganha esse 1 elétron aqui, ele vai ter 1 elétron a mais, ele se torna um íon simples, que é um ânion. Aqui a representação, se você for contar as bolinhas vermelhas, e eu não vou contar agora, viu, gente? Vai ter 17 bolinhas vermelhas que representam um elétron. Quando ele ganha aquele elétron lá, ó, ele vai passar a ter 18 e nessa última camada dele, tá vendo essa camada aqui? Ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é a configuração de um gás nobre. E aqui ele fica totalmente satisfeito. Então, o nosso cloreto aqui, o nosso Cl-, ele sempre vai apresentar 18 elétrons. Cl-, tá, gente? O Cl aqui normal, que é o átomo neutro, ele sempre vai ter 17. O cátion simples é a mesma situação, com uma diferença. Em vez de estar ganhando elétrons, ele vai estar perdendo. E aí a gente volta para o nosso amigo sódio. O sódio, por ele ser um elemento da família 1A ou da família 1 do grupo 1 da tabela periódica, ele na sua última camada ele apresenta um único elétron. E se ele perder esse único elétron que ele tem, a camada anterior dele apresenta 8. Então, se ele perde essa camada onde esse 1 elétron está, ela deixa de existir e a última camada dele passa a ser a anterior, que vai ter 8 elétrons. Por isso que o sódio ele tem essa tendência de chegar no cloro e falar assim, ó, pega o filho que é teu. Eu não quero não, eu quero ficar com a configuração de gás nobre. E aí ele doa o elétron. Então, na representação de um cátion simples, ó, a carga positiva e sempre é o elemento aí formado por átomos de um único elemento. Na representação aqui, a gente pegou potássio, átomo neutro, número atômico dele 19, se não tem carga significa que ele tem 19 prótons, 19 elétrons, carga nula. Quando ele perde um elétron, em vez de ter 19 elétrons, ele perdeu um, ele passou a ter o quê? 18. Então ele fica com 19 cargas positivas, porque prótons não se perde, e 18 cargas negativas. 19 positivo com 18 negativo vai me dar 1
positivo, que é a representação da carga dele aqui. Então, o que aconteceu? A camada mais externa do potássio era essa daqui, ó, tá vendo? Essa daqui. Quantos elétrons ele tinha aqui? 1. Na camada anterior, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quando ele perde esse 1 elétron, a camada que ele está deixa de existir e a anterior vai passar a ser a sua camada de valência, onde ele tem 8 elétrons. E aqui fica a configuração idêntica à de um gás nobre. O átomo neutro a gente viu que é quando ele tem o mesmo número de prótons e elétrons, ele é representado, né? O número atômico é o número de prótons e identifica o nosso átomo e ele nunca vai ter carga em cima, nem sinal positivo nem negativo. Já os íons compostos, é muito interessante a gente trabalhar os íons compostos, por quê? Porque eles são formados por um grupo de átomos de elementos químicos diferentes. Ah, professora, então toda substância composta é um íon composto? Não. Da mesma forma que nem toda substância simples vai formar um íon simples. Por exemplo, na molécula do metano, que é uma substância composta, a gente não vai ter essa molécula aqui formando um ânion composto, com carga positiva ou negativa. Então, muito cuidado. E aí, dentro dos íons compostos, do mesmo modo que a gente tem nos íons simples, os cátions simples e os ânions simples, nos íons compostos a gente também vai ter ânions compostos e cátions compostos. Nesse caso, o ânions compostos vai ser quando a gente tem um grupo de átomos que ganha elétrons, né, podendo ser um ou mais elétrons, e aí ele vai formar um íon composto negativo, ou seja, um ânion, o composto no qual o número de elétrons é maior que o número de prótons. Então, eu tenho mais carga negativa do que positiva. Lembrete, nos ânions compostos, que são negativos, eu sempre tenho mais elétrons que prótons. E aí a gente tem um exemplo, ó. Um grupo formado por um átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio apresenta 2 elétrons em excesso. Então, nós temos um ânion sulfato, íon bivalente negativo. Então, olha só, um átomo de enxofre com 4 de oxigênio. E ele fala que ele tem 2 elétrons a mais. O meu composto tem 2 elétrons a mais. Esse aqui é um íon composto ânion porque ele é negativo. Bivalente porque são de 2 elétrons. Bi refere-se a 2. E aí a gente tem aqui outro exemplo, ó, o carbonato. Observe que aqui, ó, é a carga do composto do íon todo. Esse 3 refere-se à quantidade de oxigênio. Aqui nós temos o nitrito. O 2 menos refere à carga do meu composto. Esse 2 aqui refere-se à quantidade de oxigênio. E os cátions? Os cátions são quando grupos, cátions compostos, tá? São quando grupos de átomos, ele faz o quê? Eles perdem um ou mais elétrons. Quando eles perdem, eles passam a ser um íon composto positivo. Então, aqui, nós vamos ter que o número de prótons é maior que o número de elétrons. Então, um grupo formado por um átomo de nitrogênio, um nitrogênio, e 4 átomos de hidrogênio, apresenta deficiência, carência de um elétron. Então, ó, se ele tem um elétron a menos, ele vai ficar positivo ou negativo? Positivo. 4 hidrogênios. Então, a gente tem um cátion amônio, que é um cátion composto monovalente. Mono refere-se a 1, ou seja, só uma carga positiva. Tranquilo? Então, vão aí fazer a prova. Tô brincando, gente, tô brincando. Vamos aqui fazer o aprender fazendo. Exemplo número 1. O elemento químico magnésio, olha a representação do símbolo do magnésio, de número atômico 12. Se ele tem número atômico 12, quantos prótons ele tem? 12 prótons. É
um micronutriente indispensável para a realização de fotossíntese. Olha só, NBAZ trabalha em cima disso, viu, gente? O magnésio ele é muito importante. Só que nesse caso, para a fotossíntese, ele tem que estar, ó, sob a forma dos íons Mg2+. E aí vem. Pode-se afirmar que o número de prótons e o número de elétrons presente no íon Mg2+, são respectivamente. Ah, gente, primeiro ponto. Eu já dei a deixa para vocês, né? Lembra-se, ele é um íon, mas ele não vai perder prótons. Então, se o número atômico dele é 12, ele tem 12 prótons. E só uma alternativa apresenta 12 prótons. Ó, e lembra aqui, ó, ele quer número de prótons e número de elétrons. Então, normalmente, o primeiro é o número de prótons. Então, você vai e olha, onde tem 12, 12, opa! Letra E. Você pode nem ter contado quantos elétrons tem, mas é a única que apresenta prótons igual a 12. Já é, de lei, a certa. Mas vamos lá. Se no átomo neutro ele tem 12 prótons e 12 elétrons, no nosso querido íon, que apresenta a carga 2+, esse cara ele fez o quê? Ele perdeu 2 elétrons. Então, 12 menos 2, ele vai ter elétrons igual a 10. Então, a nossa alternativa correta é a letra E. Tranquilo? Olha, até ficou vermelhinho, coisa linda. Olha só. Os elétrons, sempre que você quiser saber o número de elétrons para os cátions, sempre vai ser elétrons igual à quantidade de próton menos o valor da carga do íon. Isso para cátion. Quando você quiser saber para os ânions, aí você faz a mesma coisa. A quantidade de elétrons vai ser igual à quantidade de prótons mais o valor da nossa carga do íon. Por que mais? Porque aqui ele vai ganhar elétrons. Aqui porque é menos? Porque aqui ele perdeu elétrons. Exemplo de número 2. Marque, dentre as alternativas a seguir, aquela que traz as palavras corretas para completar o enunciado sobre propriedade de condutividade elétrica dos compostos iônicos. Compostos iônicos refere-se aos compostos que são formados a partir das diferenças de cargas dos íons, tá? Então, compostos iônicos conduzem corrente elétrica quando dissolvidos em água ou quando puros no estado pontinho, pontinho, devido à existência de pontinho, pontinho, com liberdade de movimento que podem ser atraídos pelos pontinho, pontinho, fechando o pontinho, 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 pontinho. Aí você vai lá, olhar a alternativa e pensa, bom, a gente está falando de condutividade elétrica. Vocês acham que os sólidos, estamos falando de composto, viu? Composto sólido vai ter uma boa condutividade elétrica? Nós não estamos falando de metais. Já vou logo falando. Não vem, professor, mas o metal. Não estamos falando de metais, tá, gente? Então, onde tem sólido, você corta. Gasoso. O gás oxigênio aí, a gente pega choque andando na rua por causa do gás oxigênio, ele transmite corrente elétrica? Não, né? Então, onde tem estado gasoso também você tira, porque aqui ele está falando primeiro do estado de agregação da matéria. Então, onde tem sólido e líquido já elimina. Sólido e líquido, sólido e gasoso, desculpa. Ficamos com a letra B, com a letra D. Que mais que ele vem depois? Ele vem falando, né, depois de volta, depois de eles conduzem corrente elétrica no estado líquido, devido à existência de quem? De cargas. Quem são as cargas? São os íons. Os íons são as cargas. Aí aqui, ó, íon, eletrodos. Vai ser a nossa letra D. Porque ele fala, ó, compostos iônicos conduzem corrente elétrica quando dissolvidos em água ou quando puros no estado líquido, devido à existência de íons com liberdade de movimento que podem ser atraídos pelo eletrodo,
fechando o circuito fechado. E aí, a gente fecha também essa primeira parte da nossa aula sobre íons. E lembrando que eu fiz aí 2 exemplos, fiz muitas explicações com vocês, né? Agora eu vou fazer a minha revisão. 5 minutinhos e vocês vão botar a mão na massa e trabalhar para resolver as atividades. E ó, eu quero todo mundo tirando de letra. A gente trabalhou bastante o conceito de íon. Vamos praticar para valer, que é para fixar mais ainda esse aprendizado aí, ó, na mente de vocês. Então a gente volta já já com a nossa revisão.